vocês? Hoje nós teremos aqui a nossa aula 7. Então vamos falar sobre a ergonomia do produto, tá? Então nesse caso, pessoal, olha só que interessante, tá? Conhecer os aspectos relacionados ao projeto ergonômico de um produto e ao mesmo tempo identificar e aplicar esses critérios ergonômicos para trabalhar no desenvolvimento de novos produtos, perfeito? Tá? Então olha só que interessante, vamos falar aqui um pouquinho do que é usabilidade, tá? Ou seja, eficiência, facilidade, comodidade, segurança no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico, tanto como profissional. Ou seja, vai incluir a facilidade de manuseio, adaptação tanto antropométrica como biomecânica, compatibilidades aí de movimentos, fornecimento de informações mais claras. Por exemplo, quando você fala em navegação, né, user-friendly, né, fácil navegação, de uma maneira eficiente, uma maneira de que traga conforto e segurança. Perfeito? Tá? Então, a qualidade funcional, um produto tem que apresentar uma qualidade funcional, tem que funcionar, ou seja, tem que ser flexível, né, apresentar uma confiabilidade, facilidade de manutenção, tem que alcançar os objetivos, aquele produto tem um objetivo, ou seja, ele tem que ser eficiente, trazer uma satisfação, permitir uma economia de recursos, energia, apresentar um menor desgaste, né, de modo a tanto parte física como mental do operador, tá? E ser, então, user-friendly, ou seja, amigável, fácil adaptação ergonômica, tanto do ponto de vista físico, né, como mental, cognitivo, de modo que traga conforto, fácil identificação das informações, por exemplo, com um manejo fácil de um controle remoto, né, para você faz a TV, por exemplo, você não tem dificuldade com aquilo, né? Muito bem. Então, o produto tem que ser previsível, ou seja, como a configuração que aquele produto foi criado, né, seja fácil na operação, se entenda bem as funções daquele produto, não tem ambiguidade, é isso ou aquilo, não, fácil, né, de compreensão, ou seja, previsibilidade, a forma daquele objeto já nos induz isso. Por exemplo, quando eu olho, por exemplo, um produto que apresenta um cronômetro em contagem regressiva, nós sabemos dessa questão, já indica que o tempo está acabando, ou então o inverso, né? Ou então um controle remoto com as letras, com a cor vermelha, num certo lugar onde você vai desligar, né? Ou seja, previsível, reduz o tempo de aprendizagem, né? Reduz erro de operação, dessa forma, se o produto ele é previsível. Tá? O resultado de uma ação deve ser compatível com as expectativas do usuário, ou seja, há uma compatibilidade entre a ação que você toma naquele produto, né, e atendendo, olha, eu tenho uma expectativa, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Né? Então, por exemplo, fator fisiológico, cultural, eu já conheço isso, né? Então isso já remonta ali a algo conhecido. Né? Então, ou seja, o que nós chamamos de estereótipos populares, associação entre uma ação e um resultado. Exemplo, nós sabemos, por exemplo, que a cor vermelha é associada ao perigo, né, à proibição. Então, tem, por exemplo, lá o botão de emergência, é uma exceção, né? O botão de emergência ele é vermelho, tá? E aí nós sabemos que uma máquina está rodando numa serra, eu quero parar violentamente ali, rapidamente, eu tenho um botão de emergência vermelho, né? Ao passo que o verde nós sabemos que ele já é algo esperado que é para ligar, né? Eu falei que é uma exceção porque a cor vermelha, em segurança nós usamos para dispositivos de incêndio, né? Onde o vermelho ele traz pouca visibilidade, o amarelo é mais interessante aí para a questão de perigo, né? Mas no caso, nós já lembramos disso, que um botão vermelho é para parar alguma coisa, ou seja, ele atende aquela expectativa, tá? Então, transferência positiva de aprendizagem, ou seja, já existe aquele repertório de aprendizado, então eu tenho uma experiência, aí, uma lessons learning anterior, né? Uma aprendizagem anterior de uma tarefa que eu fiz anteriormente, aquilo é semelhante, então, eu vou, por exemplo, no menu de um computador, né? Eu tenho lá, eu uso o Word, eu uso o PowerPoint, de repente eu vou pegar um software de Windows, por exemplo, que tem lá os menus muito parecidos, então eu vou ter aquela facilidade, né? Ou seja, transfiro isso para novas aprendizagens, tá? Muitas vezes o usuário, né, respeita os limites de cada variável fisiológica da pessoa. Então, por exemplo, o usuário possui determinados limites fisiológicos, alguma capacidade cognitiva, energética, neuromuscular, então isso não deve ser ultrapassado, ou seja, um produto ele tem que respeitar isso,
né? Então, pode ser uma questão de um órgão sensorial, em termos de força, de pressão, precisão, velocidade. Então, por exemplo, eu quero dirigir um automóvel com as mãos ocupadas, né? Estou dirigindo lá, eu tenho que passar a marcha, certo? Passando marcha, cuidando de outras coisas. Daí isso é previsível, isso eu respeito essa característica. Tá? Eu tenho que prevenir e facilitar a correção dos erros. Então, ou seja, eu tenho um produto, ele tem que impedir ou dificultar que eu faça um procedimento errado. Tá? Aqui, por exemplo, eu quero fazer um caso específico. Né? Você já reparou, por exemplo, que no caso de um shampoo, né? Eu tenho lá um shampoo, né? O shampoo geralmente vai encontrar lá no supermercado, né, dessa forma, né? Aí no passado, muitas pessoas iam comprar o shampoo e levavam para casa o condicionador. Então é um erro, né, um erro humano. Então o que aconteceu? O pessoal fez um projeto diferente. Vamos lá melhorar a questão do condicionador e inverter o condicionador, tá? Ou seja, invertir lá para induzir a pessoa a levar o condicionador, né, ao invés de levar novamente. Eu fui buscar o shampoo, eu vou levar o condicionador para casa. Não, o projeto ele já facilita, né, essa chamada. Opa, eu quero condicionador, eu quero shampoo, perfeito? Isso em projeto ele reduz, né, elimina a possibilidade de erro humano. O produto tem que facilitar, né, essas questões, tá? Então isso foi a questão dos erros, né? Agora, por exemplo, prevenir e facilitar a correção dos erros, como estava falando, no caso, né, uma bifurcação de uma estrada deve ter retorno, para a retroalimentação, tem um retorno para facilmente se eu errar, tá? Sinais de alerta para essa alimentação, um bip de conformação de aparelhos eletrônicos, facilmente reconhecido, tá? Eu posso também falar, por exemplo, de produto em termos de teste de usabilidade, qual é o objetivo daquele produto. Eu posso, por exemplo, ter um treinamento inicial, olha, você vai fazer um teste de usabilidade desse produto, o que você tem que entender desse produto, o que ele vai alcançar, tá? Aí eu experimento, depois eu avalio pessoalmente, agora, sabendo tudo sobre aquele produto, aí faz análise, aí levanta-se gráficos, conclusões estatísticas, tá? Então, por exemplo, é o caso desse aqui, né? A spin se rende lá atrás ao efeito daquele step atrás, né? O que eu quero chamar a atenção disso? Eu quero chamar a atenção porque eu participei, né? Eu trabalhei na General Motors por muitos anos, eu participei de um teste, né? Porque a GM ela quis trazer o quê? Ela quis trazer essa roda atrás para a spin, né? A pergunta é, como que vai ser esse mecanismo? Então, a engenharia do produto contribuiu, né, para trazer esse design, etc., para o carro, né, na parte traseira. A pergunta era, como que as pessoas vão conseguir fechar, né, a parte traseira com mais força, com menos força? Vai ser difícil, não vai ser difícil? Uma pessoa vai ter menos força, mais força? Uma pessoa de baixa estatura, alta estatura, né? Então, tinha um dinamômetro lá, ligado ali no protótipo. Então, muitas pessoas da empresa foram lá, abria e fechava. Lógico, tinha gente igual geladeira, vai lá, abre com uma maneira mais delicada, ou então outra abre com uma maneira forte, bate a geladeira, então bate a porta. A pergunta era, aquela pessoa com menos força vai fechar aquilo de uma maneira correta, a ponto de não deixar aberta, ou vai precisar de muita força? Então, todas essas questões, é o que eu estava falando agora, o teste de usabilidade, tá? Foi feito, por exemplo, na validação desse produto, na validação desse step aqui, tá? Participei disso, perfeito? Muito bem, então, a agradabilidade, ou seja, a ergonomia tem que também melhorar funcionalidade, ter segurança e trazer conforto, né? Aí também agregar prazer, agradabilidade, né? Então, a mudança naquela questão física, fisiológica, mas também para a parte psicológica, emocional, ou seja, o aspecto estético interessante, ou seja, a combinação de formas, cores, etc. Técnicas de design emocional para trazer, para impulsionar isso para a pessoa, para suscitar, né, uma agradabilidade na pessoa do ponto de vista emocional. Tá perfeito? Então, a engenharia do produto tem que identificar, né, aquilo que vai contribuir para despertar isso, né? Então, tem que ser de fácil elaboração, tem que ser, em termos de natureza emocional, não ser complexa ou subjetiva. É difícil, né? Você trazer, por exemplo, a parte física é mais fácil. Agora, a parte, despertar a parte emocional é mais difícil, pode ser complexa, é subjetiva, tá? Muito bem, então a questão
desejada, né, de um produto é você, do ponto de vista ergonômico, os produtos têm que ser grandes ou pequenos, simples ou complexos, ele tem que satisfazer necessidades humanas, né, de uma maneira que ele funcione, ou seja, a parte técnica, que ele seja uma fácil usabilidade e agradável, perfeito? Muito bem, então, as questões de melhorias da usabilidade e da agradabilidade, eu tenho uma tabela, né? Então, por exemplo, usabilidade, focaliza a questão prática do uso. Agradabilidade, as preferências e gostos pessoais, né? No caso aqui, analisa os modos de fala e erro. Aqui, analisa os modos de prazer. Então, cada uma funcionando de uma maneira a cumprir esses requisitos, né? Então, por exemplo, aqui, a usabilidade. Aqui, eu não considero os aspectos emocionais. Já aqui, sim, eu considero a emoção como qualidade do projeto, tá? Então, a parte física do produto, por exemplo, eu vou estar com questões de usabilidade e agradabilidade, melhorando aí a parte, né, com alteração de algumas características físicas, dimensão, forma, cores resistente, se é mais resistente, menos resistente, peso, etc., materiais diferentes, texturas, etc., tá? A parte cognitiva, importante também, né? Então, por exemplo, um tipo de produto, um tipo de design, ele reflete algo que já é conhecido, um estereótipo. Ou seja, abrir a porta, girar a alavanca para baixo, eu vou ter uma maçaneta que eu vou girar para a esquerda, eu vou puxar uma alça, ou seja, ser de fácil compreensão, como nós vimos lá no desenho universal, tá? Então, tem as características emocionais, aí, cognição e emoção andam juntos, né, de modo a você congregar essas funções, tá? Então, a contribuição da ergonomia nessa questão da engenharia do produto é o seguinte: na ergonomia do produto, nós vamos focar o quê? Né? Na característica do uso daquele produto, é uma missão importante, né? Descrição e análise de tarefas, que o usuário tem em relação àquele sistema, a usabilidade e agradabilidade, como nós falamos, analisar, então, o processo produtivo, ou seja, trazer alternativas que facilitem a produção, a montagem, o descarte, a reciclagem, ou seja, é a análise do ciclo de vida, ou seja, eu conheço o famoso do berço ao túmulo, né? Ou seja, eu conheço o meu produto. Não adianta nada eu criar um produto com material que ele vai ser difícil a reciclagem, né? Eu tenho interesse, até por questões ambientais, que esse produto seja do berço ao túmulo. Eu vou projetar, mas eu vou saber como reciclar ele depois, né? Perfeito? Então, eu vou analisar riscos de um descarte incorreto daquele produto, né? Eu vou avaliar a parte ergonômica, né? Ou seja, se é uma parte física, se é uma parte mais emocional, a parte de controle, né? Então, a ergonomia, ela vai ter em relação ao produto, eu conheço o meu objetivo, então, a partir disso, eu começo o meu desenvolvimento, detalhamento desse processo, daquilo que ele vai em serviço, como que esse produto vai agir em serviço, a avaliação, né, desse produto perante aí os usuários, né, e aí eu tenho um produto em uso, tá? Então, a participação da ergonomia nas etapas de desenvolvimento de produto, eu tenho aí questões, né, como atividades preliminares. Então, por exemplo, eu posso examinar aqui as oportunidades, né, as demandas, né, os objetivos desse produto, trabalhar aí nas especificações necessárias, né? E a ergonomia, então, vai, a partir disso, a atividade geral. A ergonomia vai o quê? Avaliar esse perfil, vai analisar os requisitos ergonômicos daquele produto, tá? Então, por exemplo, na parte né, digamos aqui, no detalhamento da produção, eu tenho lá como que vai ser os componentes, os procedimentos. A ergonomia vai acompanhar, analisar os aspectos ergonômicos da produção. Então, como que quem vai estar trabalhando nessa linha, né, como que ele vai trabalhar em termos, né, de pegada daquele produto, como que ele vai cortar, etc. Assim, vai ser difícil, eu vou ter uma maior pressão, vai ser complexo, vou ter um procedimento longo, né? Ou seja, tudo isso a ergonomia pensa. É fácil de produzir isso, tem muitas etapas, tá? Enfim, são várias questões que são abordadas. Então, basicamente, é aquilo que eu estou falando, ou seja, um produto, né, ele tem que ser agradável, ele tem que ter uma boa, excelente usabilidade, né? E isso para quê? Para você atingir essa interface com o usuário, ou seja, eu consigo agradar o usuário, fazer com que esse produto seja útil a esse usuário, né? Eu cumprindo isso, a ergonomia faz um bom papel dentro dessa engenharia, dentro dessa proposta, tá? A questão na indústria automotiva, né? Eu posso partir aí, por exemplo, de um anteprojeto, análise aí dos requisitos ergonômicos, né?
eu vou lá para o meu projeto, então aqui eu posso gerar muitos anteprojetos, eu vou para um projeto, uma análise específica de um requisito ergonômico específico, dentro do carro, por exemplo, um console, né? Eu posso detalhar isso para soluções a partir daquele projeto, e aí eu tenho o resultado do protótipo. Por exemplo, dar um exemplo aqui, é o caso, né, de um mostrador do carro, né? Nós sabemos como é fácil, né, como é gostoso à noite olhar aquele mostrador, né? Aquela luz não é desagradável aos olhos, aquele design não é refletido, aquela luz não é refletida de uma maneira a prejudicar a minha compreensão. Ou seja, a ergonomia cuida disso, dessa agradabilidade, ser fácil de utilização, né? Dentro até, por exemplo, como um console do veículo lá, o mostrador, etc. Tá? E a questão, né, deficiências ergonômicas de projetos e produtos e processos, por exemplo. Então, eu posso encontrar, né, um impacto de um produto e processo na saúde, né, na qualidade ou no custo. Então, por exemplo, eu posso encontrar deficiências do projeto do produto em 60%, 70%, deficiências de processo e projeto de post-organização 30%, 40%, e na montagem. Então, tudo isso vai impactar onde? Vai impactar na saúde, vai impactar na produtividade, vai impactar na qualidade, ou seja, tudo anda junto, né? Então, eu posso, por exemplo, para fabricar esse produto, ter algum tipo de desenvolvimento de DORT, né, ou LER, eu posso aqui ter atrasos, baixa eficiência em termos de produtividade, né? E aí, em termos de qualidade, né, essas características aqui, ela pode levar ao retrabalho, pode levar a um refúgio, etc. Tá? Então, a exigência ergonômica para projetos de linha de produção, de um carro novo, por exemplo, da Volvo, como está explicando aqui, né, eu posso estar aqui, a altura da tarefa. As tarefas devem se situar abaixo da altura dos ombros, seja na postura sentada. Então, eu vou analisando cada etapa naquela linha de produção, naquela célula específica. Então, eu vou verificando alcance, peso, força necessária, se é um trabalho estático, né? A visualização, fácil visualização, longa visualização, o espaço livre, canto vivo, por exemplo, o canto vivo tem que ser eliminado. Então, nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes, né, um produto com canto vivo, né, o caso da janela do avião, né? A janela do avião, nós sabemos lá que o Comet era um avião antigo aí, né, no passado, que caía esse avião, né? Muitos aviões decolavam e caíam, né? Ninguém sabia por quê. Os aviões Comet, e aí verificaram lá um dia na fuselagem, havia caído, né, avião, e aí foram ver lá a fuselagem, a fuselagem, ela tinha o quê? Ela tinha a janela, acreditem, ela tinha a janela quadrada, né? Então, essa janela quadrada, né, ela tinha esse canto vivo. Esse canto vivo aqui, nós sabemos lá, né, que a nossa tensão lá em ciência dos materiais é força sobre área. Uma vez que você tem uma área pequena, né, nós temos aqui o famoso concentrador de tensão. Então, ou seja, isso é importante para você eliminar questões de segurança. Então, esses aviões Comet, eles caíram aí até se compreender, né, o porquê caiu, por qual razão da falha, a ponto daquela janela, aquele produto, ser remodelado, né, por uma janela oval. Perfeito? Então, para que você tenha aí um maior desempenho, ao mesmo tempo tenha agradabilidade, tenha segurança, tá? Muito bem, então, pessoal, essa foi aí a aula de engenharia de produto, ergonomia do produto, né? Eu falo engenharia porque a engenharia envolve tudo isso. A ergonomia faz parte da engenharia. A ergonomia, ela é uma ciência multidisciplinar, né? E foi essa ciência multidisciplinar que nós conversamos, né, nessas 7 aulas, as quais eu agradeço a presença, agradeço toda a companhia, né? Nós vamos nos ver novamente. Meu contato tá com vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos.